um RipaCast, prosa de quinta. Hoje nossa prosa é sobre relacionamentos. Quantas relações a gente mantém tentando parecer forte, estável, enquanto estamos destruídos por dentro? Já pensou nisso? Hoje nossa prosa é com Breno Cunha, psicólogo, e Marlene Alves, psicoterapeuta. Sejam bem-vindos. Obrigada, Jorge. Obrigado, Jorge. Breno, por que temos tanto medo de nos entregarmos a um relacionamento? Espera aí que você já chegou já nos finalmente, pô. Você nem teve a conversinha antes e tal, me chamou para sair, já chegou já. Esse que é o interessante, então você pode... Para você ver como é difícil, né? Eu já dei o exemplo agora na sua pergunta com a minha resposta, é algo que mexe com a gente, com a nossa vulnerabilidade, com o que está além do nosso senso comum, né? Do dia a dia, da superficialidade. Então, quando a gente entra num tema de relacionamento, a gente deveria ir além da superficialidade, entrar em contato com algo mais subjetivo e é delicado, né? É o que a gente diz na época de escola. Você vai fazer uma apresentação, aquele grilinho interno que fica, o coração acelera, palpita de fato. Relacionamento é isso. Eu acho que o grande segredo de se entregar ao relacionamento é você se desnudar, se desarmar e de fato ter essa entrega para que você consiga ter de fato um entendimento. Quando a gente fala relação, necessariamente não é uma relação amorosa. Isso, em geral mesmo. É uma relação, é um relacionamento. Exato. Aqui estamos tendo um relacionamento. É uma ação e reação, né? Que ela resume a relação. É um movimento. Por exemplo, relação pode ser com objeto. Tudo que se move, a gente pode colocar a palavra relação, que é o contato do organismo com o ambiente. Então, a vida, ela se prova através disso. São relações. Eu trago até um exemplo de que nada vive isolado. Aí a gente começa a pensar, dá para viver isolado sim. Se eu for para a montanha e ficar lá, dentro da montanha, meditando, eu posso ficar isolado, não posso? Se eu for ficar no meu quarto, sozinho, eu estou isolado, não estou? Não. No senso comum a gente vai achar, não, sim, eu consigo me isolar. É porque quando a gente fala assim, isolado, a gente associa ao físico, a uma presença física. E quando você traz essa interpretação, a gente consegue realmente abranger. Porque quando a gente está na montanha, por exemplo, a nossa relação vai ser com o ambiente, aquele ambiente ao nosso redor, o contato com a falta de iluminação dentro da caverna, na montanha, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então a gente está tendo relação com algo ali. Claro que é de forma mais olhando para dentro, uma relação interior. E por que eu trago isso de relação interior? Porque geralmente nas relações a gente busca 3 coisas fundamentais que eu acho que é uma premissa de todo ser humano. Quais seriam essas 3 coisas para vocês? Existem 3 coisas que vocês podem trazer diversas, aí a gente vai pensando junto. O que seria natural no ser humano buscar nas relações? Me digam aí. Quando fala relação, é automático associar a um contexto de relacionamento entre duas pessoas, entre 2 ou mais pessoas. Certo. Então, quando você traz o que é que eu entendo por relacionamento,
hoje eu consigo enxergar em um relacionamento interpessoal, em um relacionamento amoroso ou um relacionamento entre pessoas, o ponto-chave, confiança. Confiança e o que mais? O que você acha, Mar? Eu enxergo relacionamento como um ralamento mesmo. Essa palavra de relacionamento, ralação, né? Uhum. Para você ir ali se lixando para se encaixar. Perfeito. Né? Então eu vejo uma palavra que me traz relacionamento é movimento. Movimento. Bom. E o que você busca nisso? Qual é naturalmente você, quando está buscando qualquer tipo de relação? Você busca o quê? É relação, né? É movimento. Então você busca esse movimento seu, da pessoa? Como é que é esse movimento? Eu acho que o movimento tem que ser duplo, né? Dos dois lados. No caso, o relacionamento com pessoas. O movimento tem que ser das duas pessoas. Perfeito. Seja ela num relacionamento de amizade, amoroso. Eu acho que tem que existir os dois movimentos. Perfeito. Movimento para qual direção? Em prol de quê? Em qual sentido? Eu estou tentando aprofundar o nosso pensamento junto para a gente construir. Quando traz movimento e você direciona para que direção, é importantíssimo, porque hoje eu não consigo enxergar. Na verdade, eu consigo entender que você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, quando você pergunta essa relação de movimento, qual a direção? É exatamente isso que esse papo de psicólogo, psicoterapeuta, eu vou surfar nele. Porque, de fato, é muito interessante esse tema. Eu acho que a busca desse movimento é para que aconteça o encaixe. O encaixe. Encaixe. Uma harmonia. Perfeito. Você trouxe sobre confiança. Você trouxe harmonia, né, nesse sentido. A confiança e a harmonia, ela tem a ver com segurança? Sim. Ela tem a ver com satisfação em algum sentido? Sim. E felicidade também? Sim. Então, pressupõe, né, esses três fatores: segurança, satisfação e felicidade, podem ser sinônimos do que vocês dizem? Podem. E isso seria algo assim imutável se a gente pegar 100 pessoas ou mais, um grupo de 1000, e perguntar para todos: vocês acham que essas 1000 pessoas concordariam que é natural elas buscarem segurança, felicidade e satisfação? Quando você abrange relacionamento interpessoal, eu acho que, sem dúvida, é a base. Pois bem. Então a gente já chegou em um consenso aqui. Toda relação interpessoal, ela pressupõe uma busca natural por segurança, satisfação e felicidade, que são necessidades nossas genuínas. Como ser humano, a gente quer naturalmente isso, que são sinônimos de bem-estar, de harmonia, de se sentir seguro, de confiante, de confiança. E aí, não querendo tirar essa necessidade natural, o grande problema que eu vejo hoje nas relações é a gente buscar estritamente isso. Como assim, Breno? Por que isso seria um problema? Quando a gente se limita a esses três fatores, a gente está buscando algo externo, no outro. A gente vai exigir do outro, sempre o outro. O outro tem que me oferecer esse bem-estar, essa harmonia, essa satisfação, segurança, felicidade. Então sempre vai vir um peso para o outro na relação. E aí vai ser uma relação do outro para si mesmo. Uma relação de benefício próprio, de busca,
querer sempre do outro isso. Termina sendo uma troca quando existe a reciprocidade. Beleza, pode existir uma reciprocidade e beleza, mas eu acredito, talvez eu esteja enganado, que essa troca nunca vai ser simétrica. Porque cada um tem um jeito de gostar, de dar segurança para o outro. Simétrica no sentido dessa harmonia de ser igual. Eu acho que a gente cai muito nessa ilusão de buscar no outro o que a gente está entregando para ele. Ah, eu só vou encontrar o amor da minha vida se tiver essa simetria. Mas o mundo não tem essa simetria nas relações. Eu acho que muita fonte no nosso sofrimento hoje é essa busca dessa simetria, dessa troca. Vocês acham o que sobre isso? Quando você fala dessa forma, e aí eu interpreto não só para relacionamento amoroso, não, relacionamento de sócios, relacionamento de vida. Uhum. Você entender que ninguém faz nada grande sozinho, a gente precisa estar aberto a esse tipo de relacionamento. Uhum. Em entender, eu costumo até brincar, em uma relação, eu tenho figurinha, você tem figurinhas, ela tem figurinhas. A ideia é as figurinhas repetidas que eu tenho, a gente poder trocar. Ou, de fato, de uma necessidade, até uma figurinha repetida que eu tenho uma figurinha só, e você precisa dessa figurinha, de repente a gente faz essa troca. Mas essa troca precisa existir de todos os lados. Perfeito. E aí que a gente vai entrar, você já puxou para o que é necessário além disso, que já compreendemos que a simetria não existe, né? Você deu exemplos dessa troca, que não é simétrica. Aí vem o que é a virada de chave, que eu acho que ajudaria muitas relações. É a autorrevelação. É a oportunidade de se autoconhecer, de reconhecer seus limites, as suas forças, o que há de suas ser fragilidades, que são limites, né? Pô, eu ainda tenho esse limite, ainda sou frágil nisso. Reconhecer isso é doloroso, né? Quando não se tem maturidade. Perfeito. Porque hoje quando você adquire um nível de maturidade, você saber reconhecer suas falhas e seus defeitos e saber que o próximo consegue lhe dar suporte para superar isso, eu acho que faz todo sentido. Pô, aí vem a maravilha, aí vem a riqueza, a beleza, o significado por trás dessa busca natural nossa. Esse tema a gente poderia aprofundar em egoísmo, em ego. Que são as disfunções nas relações, né? Que a gente pode botar como sintomas de disfunção. O que termina destruindo as relações. E eu vejo, a gente pode até trazer um exemplo aqui, se não existir esse processo de autorrevelação, da gente se colocar na relação como uma forma de se conhecer através do outro nos auxiliar nisso, a gente vai entrar em armadilhas de sofrimento que às vezes a gente nem percebe. Porque quando a gente não tem esses medidores, esses ajustamentos dessas assimetrias, que é a autorrevelação, é o autoconhecimento, o que acontece? Quando a gente está buscando a segurança, a gente acaba se corrompendo na relação. Como assim? A segurança está muito a ver com medo, né? Se eu estou inseguro, eu estou com medo, né? Então, na minha relação com o outro, ou com a vida, com tudo, o medo, se ele não for dado a atenção na autorrevelação, no autoconhecimento, eu vou me corromper sempre. Como? Corromper a minha identidade para dar segurança para o outro, porque eu estou com medo de perdê-lo, eu estou com medo de perdê-la. Então, para não perdê-la, eu vou suprimir quem eu sou, eu vou fazer algo compensatório para apagar aquele medo de perda, dessa insegurança, e vou fazer algo que foge da minha natureza. Eu vou me corromper.
Aí vem a origem da corrupção, que a gente pode trazer para outros contextos, mas no contexto interpessoal, nas relações entre pessoas, sem estar com a finalidade profissional, a pessoa se corrompe. Quando não há esse processo de dar atenção a si mesmo na relação, de se reconhecer na relação, de se olhar, de chegar e conversar, olha, fulano, quando você diz isso, ou faz isso, eu fico com medo. Eu gero esse medo. Acontece isso comigo. Como é que eu posso melhorar com você isso? Isso é autorrevelação, não é? Isso é autoconhecimento. Faz sentido para vocês? Faz. E quando você traz esse tema, inclusive, eu gostaria de uma opinião de Marlene nesse sentido, é que todos nós temos esse abismo dentro da gente. É um abismo interior. Quando a gente traz para esse campo de relacionamento, de autorrevelação. Quando o medo toma posse de algo que de fato não é nosso, mas que a gente teme perder a qualquer momento. É o que eu costumo sempre pensar dessa forma, que tudo que você pensa, você atrai. Uhum. Então, quando a gente traz esse autoconhecimento, essa autorrevelação, fortalece ainda mais esse entendimento que eu tenho. Não sei se claro, faz sentido para vocês. Claro. Faz sentido sim. E quando você diz assim, que quando a gente tem medo de perder algo e aí acaba perdendo, é porque aquilo já aconteceu aqui. Então, quando acontece aqui, para trazer a existência, é questão de tempo. Porque já existe na nossa cabeça, né? Nesse caso, término. Aí, medo de perder, perde. É porque quando a gente fala assim, né? É interessante você falar, porque não é só a relação amorosa. Uhum. É qualquer relação. Uhum. Qualquer pai relação. com filho, é sócios, são amigos, namorados, casamentos. Então... Uhum. Sim. E eu vejo que o desafio hoje nos relacionamentos é justamente isso. A gente quer conhecer o outro, mas não se conhece. Uhum. E eu acho que o divisor está justamente nisso, né? Quando você não se conhece, quando a gente não tem esse autoconhecimento, a gente acaba dando mais do que tem para dar, né? Como você falou, a gente fantasia mais, né? Uhum. Cria, né? Você falou há pouco sobre ser o que não é, para agradar o outro. Se corromper, né? Que a gente pode trazer. Tá se corrompendo. E quem nunca fez isso? Eu já fiz isso. É natural, né? Né? Eu já fiz assim de conhecer algo e fingir que não conhece para poder agradar o outro. Uhum. Né? Falo isso uma bobagem, mas eu já fiz coisas bem Claro, piores. Claro. Né? Para manter aquela pessoa do lado. E o que aconteceu? Ela foi embora. Perdeu. Perdeu. Não é perder, mas ela não ficou. Uhum. Né? Porque não é a questão, não é ganhar ou perder, né? Porque nos relacionamentos a gente não ganha nem perde, né? A gente troca. Eu encaro dessa forma. Eu acho que um relacionamento é uma troca, né? Não é um ganho. Assimétrica, né? Uhum, sim. E quando não acontece essa troca, deixa de ser relacionamento? Não deixa, mas aí vai estar em uma disfunção, né? Vai estar apenas eu quero só receber e vai vir exigências. Fulano, você não fez isso, você tem que fazer isso e aquilo. Então a gente está visualizando a relação como uma fonte nossa apenas de realização interior e que não há como preencher. É uma grande ilusão, porque para vencer o medo, a culpa e o apego, é algo interno, é um trabalho interior. O outro vai ajudar nesse processo, que a relação também é uma ajuda mútua.
Mas só você mesmo tem como vencer esse medo, essa culpa, esse apego. O outro te ajuda te revelando o que ainda está trazendo gatilho, o que precisa melhorar. Por exemplo, como é que desenvolve a segurança para eu não ficar tão dependente emocionalmente da segurança do outro? É necessário, é natural. Claro que a gente vai querer uma pessoa que nos dê segurança. É natural isso. A gente não vai estar com a pessoa que nos deixa inseguro todo dia, que revela isso. Tem a responsabilidade, o outro. Então faz sentido quando você me fez aquela pergunta inicial que eu disse que a base para um relacionamento é a confiança. É a confiança, beleza. Agora a gente tem que saber a fonte dela, porque às vezes o outro, ele traz toda essa confiança para você. Ele traz essa segurança. Só que dentro de você ainda não alimenta, porque é algo seu que você precisa dar atenção e desenvolver. Para isso que serve terapia, para isso que serve diversos tipos de trabalho, para a pessoa se autodesenvolver. E para desenvolver isso tem um fator que ele liga tudo, que é a honestidade. Como assim honestidade? É você ser honesto consigo. E é uma besteira. Olha um exemplo de honestidade. Como é que adquire segurança e confiança? Você sendo honesto consigo mesmo, você assumindo compromisso consigo mesmo, sendo honesto. Amanhã eu vou acordar no horário que eu determinei para mim. Aí você não acorda. Esses pequenos e micro compromissos nossos de ser honesto conosco mesmo, ele constrói ou não, que aí a gente pode dizer autoestima, que é outro sinônimo. Então, às vezes a gente acha que eu vou desenvolver segurança no mundo, lá fora, com coisas mirabolantes, mas pequenas coisas comuns do nosso dia a dia, ela nos ajuda a construir. Porque é bloco por bloco. Eu sendo honesto com cada escolha minha de cumprir, de fazer. Hoje eu vou comer feijão, arroz e carne. Aí você vai lá e come. É um exemplo besta. Você está construindo isso em si mesmo. Como é que você vai dar segurança para o outro se nem consigo você trouxe de ser honrado e honesto consigo mesmo? É complicado. Então, antes de qualquer tipo de relação interpessoal, eu até sugiro em meu trabalho a pessoa desenvolver essa honestidade consigo. Como você consegue mostrar para quem está nos assistindo que a pessoa precisa desenvolver esta lealdade com o próximo? Porque se a gente para enxergar as relações de forma ampla, a gente percebe que confiança, lealdade, respeito e amor é uma base para uma relação saudável. Perfeito. Só que o que eu percebo nas relações hoje é uma coisa que mexe muito com as relações. É a mentira. Então, quando você entende que você precisa ser leal, que você precisa ser respeitoso, amoroso e leal, eu acho que já é meio caminho andado para você ter uma relação saudável. Perfeito. A gente só dá o que a gente tem, né? E você no dia a dia, vocês, né? Você no consultório, Marlene como psicoterapeuta em saúde mental, como é que vocês lidam com esse assunto no dia a dia? Eu acredito que a demanda é muito grande nesse contexto. Muito grande. O Jorge falou sobre lealdade, né? Que a mentira atrapalha. Mas aí o que eu me questiono, mentira para quem? A pior mentira é a que você conta para você mesmo. Exato. Você está entendendo? Porque às vezes não, sempre. Eu digo para o Jorge,
Ah, Jorge, eu crio uma coisa na minha cabeça. Só que na minha cabeça ela existe. Pra mim não é mentira. E eu encaro hoje vários tipos de relacionamento, pessoas que vivem relacionamento dessa forma. Que outro diz, você mente pra mim, mas pra ela não é uma mentira. O que acontece, na sua opinião? O autoconhecimento tem como resolver essa questão? Tem, e é o papel dele. Um exemplo, você trouxe um exemplo clássico de uma pessoa que ela não sabe diferenciar o que ela pensa, o que ela sente e o que ela é e faz. Aí transfere. Então, é uma pessoa, exato, Uhum. é uma pessoa que o fruto, na verdade, o fruto da falta do autoconhecimento é a fragmentação. Você sente uma coisa, pensa outra e faz outra. Isso é comum. E a gente vai viver pelas aparências e superficialidades. Porque, por exemplo, com Marlene aqui, eu só vou ver ela aqui agora. Então eu vou falar o que me convém aqui agora para ela, porque ela não vai estar, porque ela não vai estar comigo 24 horas e aqui basta, eu vou cumprir minha função aqui com ela. Então eu não estou integrado comigo mesmo, eu não sou íntegro na minha maneira de sentir, pensar e agir. Por quê? Porque eu ainda sinto medo, eu ainda sinto culpa e apego e eu não sei lidar com isso ainda. E por não saber dar atenção a meus medos, minhas culpas e os meus apegos, eu vou alimentar sempre esse estado de fragmento. Porque se eu não falar o que você quer ouvir aqui, você vai me confrontar e vai revelar algo que eu não quero olhar para mim. Eu não estou querendo olhar. Deixa eu só pegar Faz gancho. sentido? Deixa eu só pegar um gancho do que você está falando, porque tem uma música que diz que as pessoas se apaixonam. Eu me apaixono pela pessoa que eu crio e não de fato porque ela é. Exato. Marília Mendonça cantar essa música. Me apaixonei pelo que eu criei de você. Então, quando você traz esse tema e traz essa análise que você faz, eu consigo entender dessa forma. Eu não te conheço, estou te conhecendo agora. Uhum. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar em Breno uma pessoa que satisfaça o que eu quero. E necessariamente, muitas das vezes, não é isso. Breno é totalmente oposto. Eu que criei um Breno. Exato. Para te dar segurança, satisfação e felicidade. Essa prosa tá pegando fogo. Sem o autoconhecimento, olha o que acontece. E isso é natural. Eu vejo os consultórios cheios, as clínicas psiquiátricas cheias por causa da falta de se autoconhecer. Que as pessoas têm defeitos e não querem reconhecer seus defeitos. Não, o problema não é o defeito, o problema não é a dor, o problema não são os medos. Isso tudo é da condição humana. O grande problema é a gente rejeitar, negar, ignorar e colocar aí embaixo do tapete tudo isso e viver a vida fugindo disso. E aí deixa de ser humano, deixa de ser algo natural da vida, do viver, porque a gente não tem como negar a morte, a velhice. Tem como negar a morte, a velhice e a dor? Até grandes mestres da humanidade, da parte filosófica, já debruçaram sobre isso há mais de 10, 5 mil anos. A velhice e a dor eu tenho até que discordar. Agora da morte, não. Como você tem como discordar da velhice e a dor? Que não é algo inevitável. Que a gente não tem como evitar a dor e a velhice. Me conte aí, como é que a gente evita a dor e a velhice? A partir do momento que eu crio uma fantasia em minha cabeça, em um relacionamento, me apaixonei pelo que eu criei de você, eu vou ter dor e eu vou ter sofrimento.
porque necessariamente não é isso que esta pessoa tem para me dar. Perfeito. Por isso que a partir do momento que eu enxergo genuinamente o que a pessoa tem, eu elimino 2 sofrimentos. Uhum. Mas a morte eu tenho como a única certeza da vida. Estamos vivos, a única certeza que vamos ter é da morte. Então essa auto-revelação dentro de mim, eu até me preocupava com a morte, eu tinha medo da morte. Uhum. Até entender que morrer é Cristo, viver é lucro. É verdade. Então, quando eu tive esse entendimento, esse medo da morte, ele é cessado. Porque eu tenho certeza que morrer é Cristo. Para quem é cristão e é adepto do cristianismo puro e simples. Entende? É verdade. Então, quando você consegue enxergar, ter essa visão, essa auto-revelação de você começa a ter esse entendimento. E talvez é isso que seja o grande trunfo das pessoas entenderem. Primeiro, se autoconhecer. E quando você se ampara no Cristo, em Jesus, você percebe que Ele deu a vida dele por nós. E aí você começa a ter esse entendimento interior. E é a partir daí que você começa a desmembrar todos esses nós internos. Ele nos ensina muito a questão de vencer o apego. Quando eu escuto você trazendo o seu testemunho, sua percepção, quando traz Cristo, a morte, o apego tem muito a ver com a morte. E o lado religioso em si, a espiritualidade, ela nos ajuda a transcender a questão do apego para algo muito superior, que é ele maduro, que é o compromisso com propósitos, com virtudes. Então, como é que eu vou vencer o apego por alguém, por um projeto, por algo material ou alguma coisa que eu me afeiçoei tanto? Quando você traz a ideia do compromisso, que é o que você trouxe. Você trouxe compromisso espiritual com aquilo. Você trouxe valores que te ajudam a transcender a morte, o apego à vida. Que a morte, ela nada mais é uma forma da gente olhar para algo além do comum. A gente olhar para algo que nos move e que é além do convencional. Ela abre essa porta para o que nos movimenta, ela traz sentido para a vida. Olha que beleza, até a morte ela traz algo fantástico, é um sentido do viver. Tem até o Vitor Frank, que você deve conhecer, o responsável da logoterapia. Ele fez uma obra fantástica quando ele viveu um campo de concentração. De guerra, na época do nazismo. Ele se colocou em condições desumanas. Eu estava até pesquisando alguns relatos que ele chegou com mais ou menos 1,70 m de altura ou mais, com 23 quilos. 27 quilos. Impressionante. Impressionante. O cara conseguiu viver naquela condição. Mas o que movimentou ele foi algo. Ele transcendeu a morte, literalmente. Que é algo que é o sentido da vida, algo espiritual além, que movimentou e que manteve ele naquilo. Realmente. Você eu ia te perguntar algo. Você falou sobre hoje as clínicas estão cheias de pessoas, né, querendo resolver, né, problemas em relação a relacionamento, a tipo de relacionamento, a como viver. Né? Como se relacionar. O que eu vejo hoje? Eu vejo que, olha, eu queria saber sua opinião se realmente isso acontece. A busca. O que é que eu busco hoje?
Eu busco ter relacionamentos inexistentes. Eu quero pessoas que não existem. Eu quero receber algo que eu não tenho para dar. Uhum. Eu acho que a problemática justamente é essa. Eu estou em busca de pessoas, né? Eu quero uma pessoa que não tenha passado, né? Eu quero pessoas que não tenham bagagem, né? E não existe, porque todo mundo tem um passado, tem uma bagagem. O que eu vejo hoje não é para resolver isso, a buscar, não é eu entender o que o outro é, né? O que o outro tem para dar e não já entrar em relacionamento, seja ele amoroso ou de amizade, já querendo algo. Né? O problema é justamente esse. Eu entrar em relacionamento já propondo uma troca, não ter aquele interesse de conhecer a pessoa, né? De conhecer o amigo, de desenvolver uma amizade, sem esperar algo logo de início. Né? Porque, claro, todo relacionamento é troca, eu vou buscar. Mas, primeiro, não é ter esse prazer de conhecer, de investigar, de ver o que é que você tem de bom para oferecer. Exato. E não Essência, entrar né? querendo já algo. É um fruto do autoconhecimento que você traz também. Isso foi, para você ter essa percepção, não foi fruto de você olhar para dentro? Sim. Se perceber o que realmente você busca nas relações e o esperado, o que deveria ser, é exatamente isso. Você olhar o outro com esse estado de curiosidade. E de repente não seria Com abertura. usar a bagagem do outro como aprendizado? Também. Mas é isso, olha. Vamos imaginar, a gente está tem uma pessoa que está caminhando para alguma direção, ela encontra outra que está na mesma direção. E uma tem muita bagagem e a outra não tem nenhuma. Como é que seria essa relação? Uma pessoa com muita bagagem e a outra não, sem nenhuma bagagem. Bren, eu vejo assim. Eu tô provocando aqui. Na vida, eu encaro a vida dessa forma. Ninguém vai entrar na sua vida por acaso. Nada é por acaso. Eu não acredito no acaso. Né? Então, se uma pessoa não tem nada e a outra tem muito, eu acho que essa união já acontece justamente para criar essa balança, entendeu? Esse equilíbrio. Porque o que transborda em um, falta no outro. Exatamente. Exato. Então, eu acho que quando une dessa forma, aí vem o equilíbrio. E não, mas é justamente isso que acontece. O que acontece? Se a pessoa vem na falta, aquele que tem muito ou reclama porque o outro não tem, ou o que não tem reclama porque a bagagem do outro é pesada. Sim, que precisava não de paciência para entender que ele precisa daquilo. É a ciência da pá, é a paciência. Exato. Se eu tenho conhecimento e você não tem, eu não posso exigir de você que não tem o conhecimento, o mesmo conhecimento que eu tenho que ter. Paciência. E isso é comum. Deixa eu só aproveitar, você falou de Viktor Frankl, a logoterapia. Eu quero recomendar para vocês um livro que faz todo sentido. Que, na verdade, o título do livro é Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Ele relata ali toda a experiência que ele viveu no campo de concentração. É uma leitura recomendada e que você pode tirar muito proveito para auto-revelar-se. Exato, se autoconhecer. Pela dor do outro. Exato. Como você falou, 1,70 m, 27 quilos. Como ele suportou tudo isso? Exatamente. Ele venceu a morte ali. Desapegou, ele encontrou algo que então, movimentava. quando você traz essa questão da bagagem, é exatamente isso. É a paciência. É você ter paciência com o próximo, que ele precisa adquirir bagagem. Exato. Ou eu faço a troca, ou eu tenho que ter paciência para ele adquirir a bagagem.
Exato. Faz sentido? Claro que faz. A gente compreendendo esse detalhe dessas buscas naturais nossas nas relações e compreendendo que não é só isso, que a gente está também para se ajudar, para crescer junto, para se desenvolver, ser uma pessoa melhor, aí a gente vai entrar em outro aspecto, que é a parte que estão batendo muito na internet, que está tendo muita polêmica, os assuntos de gênero, do papel do homem, da mulher, como é que o homem vê a mulher, o que ele busca nas mulheres, o que as mulheres buscam nos homens, que há diferenças significativas. A gente tem que compreender essa realidade também, que o que conta para homem não conta para mulher, e o que conta para mulher não conta para homem. A gente entrando nas relações interpessoais de homem e mulher, que quando tem essa ideia de generalizar, por exemplo, eu e a mulher, então, eu tô buscando isso, a mulher isso, e os dois serem iguais, não existe essa igualdade também. É assimétrico por causa disso, se a gente for entrar em temas de relacionamentos amorosos. Então tem critérios, hoje tem teorias que muita gente viu como algo que está tendo uma guerra entre os gêneros do homem e mulher, que é o Red Pill e as feministas, e aí tá tendo uma batalha dos dois polos e eles estão lá se degladiando e fulano falando mal. É machismo pro lado, é feminismo pro outro. E aí, na verdade, um é a mesma face do outro, mas oposta, aí fica nessa briga. Não precisa existir isso, é só compreender que homem e mulher são diferentes. Não é porque um homem vê a mulher de forma racional, que os Red Pills veem que ela vai querer um cara rico, um cara disso, um cara provedor, isso e aquilo, e que ele, buscando a mulher, ele não vai querer uma mulher rica e provedora e tal, não é porque ela é má. Então, na verdade, os Red Pill quer um homem. Eu tô provocando porque é fora da realidade. Eles usam tanto a razão, a racionalidade para julgar as mulheres e as mulheres também subjugar, mas eles não percebem que eles estão dando tiro no próprio pé. Uma coisa é você compreender a realidade. Existe o mercado sexual que já existe, é algo que sempre existiu, um mercado de valores, é uma bolsa de valores dos relacionamentos. Isso existe. Isso sempre existiu, desde que o ser humano é homem e mulher. Existem valores, a gente dá notas às pessoas, a gente quantifica, traz qualidades. Então tem esse leilão das relações, isso é real. Uma mulher ela vai esperar homens com critérios X, Y e Z. E tem um valor, homem de alto valor é desse jeito, mulher de alto valor é desse jeito. Se a gente negar também esse lado racional da realidade, compreendendo ela como ela é, a gente vai entrar no hiperromantismo e uma ilusão de querer um príncipe, a princesa encantada. Eu não estou querendo tirar o romantismo de lado, mas sim dar uma maneirada no hiperromantismo da Disney. A gente não vive na Disney, pô. Alice no País das Maravilhas. Não vive. Essa não é a realidade. E aí, pô, eu vou provocar, principalmente as mulheres. E é um tema polêmico. É polêmico, vai mexer. Autorrevelação é isso, relação é isso, é relação. A gente provoca, a gente pressiona o outro. Isso é natural, pressionar, provocar, tentar. Isso faz parte da vida. Aí um homem chegar pra mulher e dizer o seu passado conta, e a mulher dizer que não conta, porque para a mulher o passado do homem não conta, mas o futuro conta. Para o homem o futuro da mulher não conta, mas o passado conta. Sim. Então a gente tem que compreender. É um diálogo. Existe polos, homem e mulher. Então se não houvesse diálogo de chegar e perceber, mas está me julgando meu passado e tal.
Mas é a realidade das relações. Não é ser extremista, mas se você partir do princípio, a mulher, de que o passado do cara, que ela já é compreensível, e ela não vê um cara ambicioso, um cara com visão de futuro, um cara com propósito onde ele quer chegar e como ele vai liderar a relação, ela não vai querer um cara que não tem isso. E uma mulher, e um homem não vai querer uma mulher que passou pelos amigos todos dele. Que todo mundo, ele vai na rua com a mulher e vê o horário dos outros homens, aquele horário que já conhece, que já passou por ele. O passado para o homem conta. Não é ser nem machista e nem feminista. É a gente compreender a realidade como ela é. Eu estou trazendo agora um aspecto mais pragmático da coisa. A gente começou com aquilo. Existem necessidades naturais, que é segurança, satisfação e felicidade. Que se a gente não dá atenção a isso e reconhecer pela atenção, pelo reconhecimento, nossos medos, culpa e apegos através da auto-revelação, através do autoconhecimento, a gente não vai poder ter relações saudáveis, harmoniosas e boa, construir, né? Família e tudo mais. Que é o sentido da relação, ajuda mútua, auto-revelação e necessidades básicas. A gente chegou nesse tema. Agora, nas escolhas, no mercado, tô para jogo, tô aqui, eu vou procurar uma pessoa, eu vou me colocar à disposição. Vai ter o olhar com critérios. Você vai ter os seus critérios naturais de uma mulher que busca no homem. O homem vai ter os critérios naturais que ele busca. E isso é natureza, é normal. Faz sentido para vocês? A gente tá assolado na realidade, pô. Eu tô trazendo... Eu vou trazer outra polêmica. Outra polêmica. Vou me julgar, viu? Essa prosa de hoje, essa prosa de quinta, vai dar o que falar. Mas eu tenho que trazer outra provocação. Uhum. E aí eu venho para o campo da física. Porque na física, os opostos é que se atraem. Então, às vezes a gente está procurando, como você falou, o príncipe. Está na Disney, procurando aquele romantismo. Na verdade, o complemento vai estar naquele ogro ali do lado. Porque, na verdade, de fato, os opostos é que se atraem. Um ímã, você não consegue juntar ele com o mesmo polo. É impossível. Não pode. Então, quando você quer achar um relacionamento perfeito, onde não tenha o passado, onde não tenha o que você traz, as bagagens, você vai viver em um mundo de ilusão. Exato. Então, essa provocação, Marlene, como nossa mulher de é bom ter aqui pra gente problematizar e tocar o terror aqui. Não, vamos tirar esse muro. Porque hoje a sociedade, né, Marlene, você da EPCB, virou um campo de batalha. Não é mais o mercado de você se colocar, eu tô na vitrine e tal. Não, se você ficar na vitrine, você vai ter gente lá jogando bomba, batendo, julgando, condenando, criticando você, não é? E vice-versa, e o homem não presta, mulher tudo não presta. Se ficar nisso, não vai sair disso, galera. Não vai. E essa provocação, Marlene? Agora jogue sua bomba aí também na guerra. Não é isso. Eu vejo hoje essa questão, você falou que os opostos se atraem, nem sempre. Eu não concordo plenamente. Eu trouxe. Só calma. Pra você não, foi uma polêmica que eu trouxe. Sim. Eu não dei essa afirmação, porque na física é assim que funciona. Uhum. Então, assim, nos relacionamentos tem as particularidades. Eu acho que o amor genuíno é a base de tudo. Uhum. Então, assim, relacionamento amoroso em si tem essa questão. Mas essa foi uma provocação mesmo, aproveitando a polêmica que Breno trouxe. Eu posso até fundamentar, mas depois você dá fala de Marlene. Por que eu vejo? Né? No início, já que estamos falando de relacionamento amoroso, no início, todo mundo quer se encaixar, né? Então, eu vou mostrar o que eu acho que agrada. Uhum.
Não é isso? Aham. Mas aí, com o tempo, a paixão vai passar, né? Aí, sim, aí vai vir aquele afeto, o amor, talvez. Mas os propósitos de cada um. É isso. Se não forem iguais, acho que o relacionamento não vinga. Não vinga. Porque quando você traz Nessa paixão, hora, porque paixão... Porque Paixão eu é vejo química, paixão, né? Paixão é aquele tem fogo prazo que de dá no validade. início, né? Se você não renovar todo dia, Isso, né? Mas fogo apaga. não, sabe aquela coisa que queima no início de um relacionamento? Aham. Eu chamo isso de paixão. sim. Mas isso tem prazo de validade, Tem. né? E para chegar até a intimidade, né? Se der para chegar, porque hoje os relacionamentos não chegam na intimidade. Ela toca fogo na intimidade, a paixão. Aí quando Acaba. vê só resta cinza. Breno tá afim de polêmica nessa prosa de hoje. Eu vou polêmica. É porque é um tema em vigor, né? Sim, Se você bem abrir nos atual. canais do YouTube e tudo, você vai ver lá homem falando de mulher, mulher falando de homem, o que é homem ideal, o que é mulher ideal. E aí eu entro em um tema que é estilo de vida. Existe fisicamente o oposto. A gente vai se sentir atraído. Se eu sou eu conheci pessoas alemães, por exemplo, um amigo alemães. Ele só quer mulher negra. Atrai pra ele, fisicamente é atraente. E eu acho que geneticamente falando, o instinto da pessoa, ela quer variabilidade genética, ela quer botar o gene dela pra aprimorar. Então, se a pessoa vem de um gene caucasiano, eu tô problematizando, e outro negro, de origem africana e um caucasiano, ele se atrai por quê? Porque existe a necessidade de evolução humana do gene. Aprimoramento genético. Eu tô trazendo, polemizando. Então eu aposto que se atrai sim. Eu quero uma pessoa que não seja igual a mim, fisicamente. É uma coisa que eu percebi. Eu falei, não, eu quero uma pessoa pra aprimorar meu gene. Pô, Breno, bem racional, biológico. Se tem gosto, a gente começa a identificar nossos gostos e a aparência importa. Porque o homem, biologicamente falando, o homem, a beleza importa. Porque ele, instintivamente, ele quer que o gene dele vá para a próxima geração. Então, quando ele vê uma mulher com pele viscosa, com cabelos lindos, com o quadril bem elevado, com seios e tudo, ele instintivamente ele tá vendo uma pessoa fértil. Porque aí já é o instinto da... É o instinto, mas isso também é para se considerar, porque a gente tem instinto, razão e intuição. Mas aí voltando para a colocação de Marlene. O De que acontece quando não tem um amor? beleza. nisso? Eu tô Isso tem trazendo. prazo de validade. Exato, ó, a gente tá falando do instinto, o lado biológico. A gente vai agora para a razão. É o que ela quis trazer, a razão. A razão, o amor se constrói na razão. É porque é isso. O homem ele vai atrás do instinto. O instinto é a paixão, é o primeiro passo. Mas o que fica... Pensa. É que ele tá afim de Quadril, problema ele- hoje. Eu tô trazendo, eu tô representando os homens. Beleza? eu percebi. Então eu a tô gente... representando os casados. Beleza, ela tá representando Fico as com as mulheres. mulheres. Ela tá no jogo e Breno também. E aí o que acontece? Os jogos dos sexos. Eu tô Beleza? no jogo como juiz. Mediador. Como juiz. Beleza. Agora a gente tem que botar na mesa Sim. Tá? que Tô doido pra dar cartão vermelho Homem, pra gente. homem sempre fica se enganando as mulheres, dizendo que a beleza não tá na mesa pra fazer papel de bonzinho. Sim. Ah, beleza, beleza interior. Não, homem valoriza a beleza. Uma mulher que se cuida, que tem higiene, autocuidado, que se cuida, pô. Se alimenta bem. Isso reflete a pessoa, estilo de vida. Nada mais é um homem olha de uma mulher bem cuidada, é uma mulher que faz exercício, ela tem um estilo de vida saudável. Se ela tá com a pele viscosa, é porque ela bebe água. Então são critérios que o homem observa e vai atrair ele. Agora a mulher é outro nível. Agora, eu como casado tenho que reforçar isso que você falou. Escolham mulheres que se cuidem. Exato. Hoje, eu me cuido pela mulher que eu tenho.
Perfeito. E outra coisa, eu vou perturbar você, porque geralmente eu tive até paciente no consultório que depois que casou, a mulher perdeu interesse por ele e acabou destruindo o casamento. Por quê? Porque parou de se cuidar. Eu já casei, já conquistei. É por isso que quando casa, o homem bota logo a barriga de casado. A mulher se acomoda a essa situação. Beleza, mas o homem nunca deve sair do jogo. Em que sentido? De autocuidado. De sempre estar bem. Fazendo um paralelo com isso, eu acho que deve ser. E nem a mulher. É uma relação paralela. Os dois. Quando os dois conseguem enxergar, é o que eu falei do caminho. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Mas quando o caminho tem unidade de linguagem entre o casal, o caminho é o mesmo. Não tem para onde correr. E eu te garanto, você falou da química, da paixão. Quando eu entendi isso, porque eu estou no meu segundo casamento e no meu último casamento, mas quando eu entendi isso, eu senti uma necessidade minha, no meu autoconhecimento, em todos os dias se cuidar, né? Renunciar aquelas maldades e todo dia alimentar, deixar meu tanque cheio de paixão. Como? Simples. Você se conhecendo, se se revelando. Quando você... Que vem o novo sempre, né? Todos aí os a dias. Paixão fica se alimentando porque ela quer novidade. Porque eu como casado, que beleza. Eu como casado hoje, te afirmo. A relação de confiança do meu casamento é tamanha que eu não consigo olhar para outra mulher com olhos de desejo. Que bom, porque todos os dias a mulher que eu desejo está na minha cama. Como você alimenta isso? Mas isso foi um autoconhecimento. Eu tive que me autoconhecer para poder chegar a este grau de maturidade. Por quê? Porque antigamente, instinto da carne, instinto de homem. É o que o ditado que fala, né? Vou trazer a linguajar popular. Homem não aguenta ver um rabo de saia que quer ciscar. Esse é o linguajar chulo. Na ciência, a gente chama isso de poligamia, que é um estado natural, biológico, instintivo do homem de ele querer deixar o gene dele no maior número de fêmeas possível. Agora eu vou trazer a polêmica também, tá? É polêmico isso. Se a gente não vencer nosso instinto, a gente é vencido por ele. Show. E você vai falar mais sobre isso, vocês vão falar mais sobre isso, porque é um tema polêmico de fato. Quando você... Eu entendi isso. Quando você trai a sua esposa, o seu esposo, o seu relacionamento, a traição não fica feio para o seu parceiro. Quer dizer muito mais sobre você. Claro. E muitas das vezes eu me deixei levar por esse pensamento egoísta, achando que isso me valorizava como homem. Até eu entender, de fato, essa autorrevelação, e vocês podem explanar mais sobre isso, porque eu acho que é o dia a dia de vocês. Essas queixas devem ser diárias nos consultórios e nos atendimentos de vocês. Exato. E aí, me conte, Marlene. Marlene, psicoterapeuta, especialista em saúde mental. Eu acredito que deve ter muitas histórias no dia a dia a respeito desse tema. Relacionamento é um tema clássico, né? A maioria das pessoas, elas entram no consultório por causa de relacionamento amoroso, relacionamento com pai e mãe, relacionamento com amigos, relacionamentos de trabalho também. Então, tudo por causa de relações, né? O que foi falado no início, né? O autoconhecimento é importantíssimo. Eu acredito que é importantíssimo, até para você querer buscar no outro, você também tem que saber o que é que você quer.
Às vezes a gente entra em determinadas relações sem saber o que quer. Então, e acaba aceitando até o que não precisa, né? E trazendo desavenças depois, o que acontece nos relacionamentos. Mas a minha dúvida hoje é como, na sua opinião, Breno, esse autoconhecimento? Porque eu acredito que o autoconhecimento, ele só vem com o relacionamento. Exato. Você só consegue se conhecer, né? Entender o que você quer, saber o que você quer, do que você precisa, o que você tem para dar, quando você conhece o outro também. Exato. Agora, existem os níveis de conhecimento. Eu sempre recomendo, até eu pratico comigo, depois que eu terminei minha última relação, que não cabe relacionar, já tem tempo, 2 anos e pouco. Existe uma reflexão que eu fiz após isso, que a amizade que você faz com as pessoas, ela é esse momento de se conhecer também. Você não precisa ter um nível de intimidade, de abertura que te dê essa vulnerabilidade total de se envolver sexualmente, de intimidade com outra pessoa, para se conhecer. No nível de amizade, como você disse, de curiosidade, de saber sobre o outro vai saber sobre você. Eu acho que no nível da amizade é o nível mais honesto que pode existir, porque a gente não fica mendigando amizade, geralmente, né? Não fica exigindo que o amigo goste da gente. Quem é amigo mesmo tá ali porque apenas gosta da gente do jeito que a gente é. Tá? E outra coisa é a construção do próprio estilo de vida. Como é que eu vou me conhecer sem o outro? É construindo o meu estilo de vida. Lifestyle, que é em inglês, que o pessoal diz. Ah, Breno, como é que eu posso começar? Como é que eu posso começar a me relacionar? Construa seu estilo de vida. Faça coisas e se descubra no seu estilo de vida. Porque, por exemplo, quando você vai construindo um estilo de vida saudável, entrar para o clube de corrida, academia ou leitura, você vai para os ambientes que vai ter pessoas assim. Então, naturalmente, você vai atrair, estar com pessoas do mesmo estilo de vida que você. Eu sempre recomendo isso. Como eu volto pro mercado e encontro uma pessoa bacana para mim, foque no seu estilo de vida. Ah, beleza, encontrei meu estilo de vida, que me faz crescer e evoluir cada vez mais, me autoconhecer, me envolver com ciclos de amizade, pessoas. Encontrei? Agora você vai desenvolver outra etapa, que é ser honesto com suas intenções. Nesse contexto, com a pessoa que você conheceu, você sentiu atração por ela, aí você vai trabalhar outro nível agora. É ter coragem de chegar na pessoa e falar: oi. É um tema polêmico e que vai render. Eu acho que já fica a intimação aqui para a gente fazer outros programas com esse tema, porque é um tema polêmico, é um tema rico, é um tema atual. Então, merece outros encontros, porque é algo que a gente precisa desconstruir todo dia. Então já fica, não fica o convite, não, já fica a intimação para outras prosas de quinta com esse tema que é bem interessante, bem polêmico. Caramba. E que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, eu quero deixar o espaço para as considerações finais. Marlene, por favor. O tempo correu, mas ainda tenho dúvidas, né? Tenho muitas dúvidas, então vai ser um assunto
que vai ter outros encontros. Então acho que você já recebeu a intimação, né? Já está intimada. Já. Eu espero viver. Hoje eu busco sim, né? Tipo de relacionamentos saudáveis, né? Não só amoroso, mas amizade também. Eu busco isso. E eu percebi que, como você falou, quando eu parei de querer do outro e trabalhar o que eu tenho para dar, melhorou bastante, né? Aquela ali da atração. Então veio o que eu precisava. E foi maravilhoso. E eu quero continuar nessa busca desse autoconhecimento. Então, na próxima, estarei aqui. Show de bola. Eu agradeço também a sua presença aqui conosco, Marlene. E eu já sou da casa, né, Jorge? Então, no próximo episódio, continuamos esse tema, viu? Vocês vão adorar, inclusive. Vão deixar de assistir qualquer podcast, só vão ficar aqui, vocês vão ver. Eu agradeço a audiência de vocês. Peço que vocês compartilhem esse conteúdo que é tão enriquecedor, apesar de polêmico, que pode ajudar a autorrevelação de muitas pessoas. Então, quero deixar o convite para a próxima edição do Prosa de Quinta, do RipaCast, a audiência e a participação de todos. Muito obrigado.